Maravilha, estamos gravando. Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 desse podcast. Eu me chamo Matheus Costa, que alegria receber você nesse segundo episódio. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Você tá feliz? Fala para mim, sim. Você tá feliz, de verdade? Você tá na paz de Cristo? Porque nós vamos falar de um tema muito, muito importante, um tema muito especial. Esse tema já estava na cara do gol para eu falar sobre ele. Eu vou até olhar para a câmera agora, né? Já estava na cara do gol para eu falar sobre ele, então não podia ser diferente. Seja muito bem-vindo. Meus amigos, como eu falei para vocês, a proposta desse podcast é simplesmente atender a um nicho de pessoas. Pessoas que são parecidas comigo, tá? Eu confesso para vocês que eu gosto muito de conteúdos longos, eu consumo bastante conteúdos longos, conteúdos mais densos, conteúdos mais profundos. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, sabe? E aí a proposta desse podcast é atingir esse nicho de pessoas e conseguir trazer um tema que faça sentido para você, tá? Já dando continuidade, uma outra coisa que eu já quero adiantar para você é que eu já vou produzir outros episódios em série e não vou esperar para ser um episódio semanal. Por quê? Porque eu não gosto, eu não sei você, né? Eu não gosto quando a pessoa ela fica animando, dizendo, aumentando expectativa, gerando curiosidade, vai vindo coisa nova por aí, vem coisa nova por aí, vem coisa nova por aí, e demora a sair ou não sai. Então eu já quis fazer logo pelo menos 5, 6, 7 episódios. A minha meta é bater 100 episódios aqui para você, cada um com no mínimo 35 minutos, 40 minutos, o quiçá, uma hora falando sobre esse tema, tá bom? Então, feito essa introdução, e já agradecendo todos que estão aqui, todos que estão assistindo de coração. Amo vocês, vocês são muito especiais. Muito obrigado mesmo. Vamos falar de vendas. Então, fala comigo essa palavra linda e maravilhosa, vendas. Vendas, 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 vendas. Eu quero começar falando esse tema com você, já que a gente está numa conversa aqui, numa conversa mais próxima, mais informal, batendo um papo aqui. Eu quero que você comece a comunicar o seguinte, tá? Primeiro, dá um sorriso. Onde quer que você esteja, dê um sorriso. E eu quero que você comece falando assim, ó. Eu amo vendas, fala. Fala, eu amo vendas. Não, eu tenho que sentir mais firmeza. Fala, eu amo vendas. Amigos, você tem que amar vendas. Você tem que amar vendas. Se eu fizer uma conexão com o primeiro episódio do podcast que eu falei sobre finanças, eu falei sobre níveis financeiros. Lembra disso? Se não, volta lá. O primeiro nível financeiro que eu falei foi ganhar dinheiro. E eu pedi para você avaliar qual é a sua capacidade hoje de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de construir riqueza. E falei também que uma das principais habilidades de você fazer dinheiro, de você construir riqueza, é conseguir vender. É vender, não só vender, e admirar quem vende. Então, esse tema, o tema desse podcast aqui, o podcast do Matheus, Mateuzinho Podcast, falando papo reto com você, se você quer ser rico financeiramente, se você quer ser muito próspero financeiramente, você precisa aprender a vender. Matheus, por que você fala isso? Deixa eu contar um pouco da minha história, tá? Eu nasci de um lar em que os meus pais não são comerciantes. Então, meu pai, advogado, servidor público concursado, minha mãe, pedagoga, e eles não tinham crenças necessariamente muito boas sobre vendas, ou não transmitiram isso para mim e para os meus irmãos. Então, do lar que eu aprendi, eu lembro de crescer na minha pré-adolescência e tudo mais sendo direcionado a um cargo público, a uma estabilidade, do que em relação a empreendedorismo e vendas. Tudo bem? Então, eu não tinha uma real percepção do que era venda. As crenças sobre vendas, para mim, eram muito deturpadas. Para mim, vendedor era algo muito pejorativo, entende? Então, eu precisei, ao longo dessa jornada, fazer as pazes com a venda. Eu fui 4 anos concursado público federal, sou formado em Direito, fiz exame de ordem. Então, toda a minha carreira profissional tinha sido toda em função da carreira mais acadêmica, de uma carreira mais pública, entende? E eu lembro, deixa eu contar isso para você. Eu fiz o primeiro Metro CIS em dezembro de 2016. Foi edição 174. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas diferentes, talvez pessoas que já conhecem o que é o Metro CIS, pessoas que não conhecem. Mas para quem não conhece, para deixar todo mundo na mesma página, o Método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, ok? Já são mais de 248 edições e eu fui na edição 174, que aconteceu em Fortaleza, em 2016. Beleza. Fui sem muita expectativa, fui porque familiares já iam fazer, eu fui lá
junto, achava que era um congresso normal. E lá, depois que eu fiz o Metro CIS, minha vida foi transformada, não tenho o que falar diferente. Foi completamente transformada no Metro CIS. Mas só que depois que eu saí do Metro CIS, eu ainda tinha um sonho de ter um cargo público. E aqui, como a gente está num papo mais próximo, mais íntimo, né? O meu maior sonho era ser concursado público federal do Ministério Público Federal. Então, eu estudava muito para ser procurador da República. Era o cargo mais legal que eu pensava em fazer. Para nem todo mundo eu falo isso, mas o cargo que eu estudava, que eu visualizei no meu primeiro Metro CIS, era ser procurador da República, membro do MPF, Ministério Público Federal. Eu já era concursado na Polícia Federal na época, e eu estudava, estava nessa jornada de estudar bastante e tudo mais. E eu lembro que quando eu saí do Metro CIS, nós adquirimos, eu não sei quem está assistindo aqui que é dessa época, né? Existia um kit master digital. Como é que funciona isso? O Paulo Vieira passava uma agenda programada para cumprir, de mais ou menos 5, 6 semanas, ali pós-Metro CIS, com livro, com filme, com treinamentos para você fazer, que é para dar continuidade na sua jornada pós-Metro CIS. Tranquilo? E na época eles comercializavam um kit, que era uma caixa, era literalmente uma caixa que tinha muitos CDs e DVDs. Muitos CDs e DVDs ali na época, que era o kit master digital. E nós compramos, estava lá, eu, familiares, nós compramos, despachamos na mala e assim foi. Então, quando terminou o Metro CIS, a primeira coisa que eu fui fazer a agenda programada. Eu percebi que aquela parada tinha mudado minha vida. De alguma forma, aquele treinamento, aquele curso maluco ali, tinha mudado minha vida, tinha mudado algo em mim que, para mim, fazia muito sentido. E eu comecei a fazer a agenda programada, eu fiz o primeiro livro, eu comecei a ler as coisas e tudo mais. E tinha treinamento lá que chamava Como Vender Mais e Melhor e Técnicas Avançadas em Vendas. Então, até hoje eu lembro desse título, né, do título desses DVDs. E eu lembro também que a minha primeira reação foi, cara, isso não tem nada a ver comigo. Isso verdadeiramente não tem nada a ver comigo. Foi a minha primeira reação. E eu cheguei a pular, eu lembro que eu cheguei a pular. Então, fiz as leituras, fiz os vídeos. Mas alguma coisa aconteceu comigo que eu decidi viver esses treinamentos. Eu colocar esse DVD na época do DVD. Então, o notebook, ele cabia DVD e CD. Não sei quem lembra dessa época. Até um tempo desse, os notebooks, os computadores liam CDs e DVDs. Então, eu coloquei esse DVD, esse áudio e esse vídeo e eu comecei a estudar sobre vendas. Inicialmente, eu jurava que vendas não era para mim. Eu dizia que vendas não era para mim, porque o meu sonho principal era ter um cargo público, entende? Então, eu estudava para ser concursado público, eu queria alta performance pessoal. E ainda hoje, ainda naquela época, eu ainda estava concursado público na Polícia Federal. Então, eu dizia que vendas não era para mim. Só que aí eu fui aprender o que é vendas. E eu quero que você grave isso, de coração. Entenda que todas as pessoas precisam entender sobre vendas. Todas as pessoas precisam entender e dominar vendas. Mesmo que você não venda nada, mas você está vendendo o tempo todo. Por mais que você não venda no sentido de transacionar, né? Trocar um produto ou serviço por dinheiro e pagamento equivalente, mas você vende a sua ideia. Concorda comigo? Você vende a sua ideia, ou pelo menos deveria vender a sua ideia. Você vende aquilo que você acredita, sim ou não? Você vende o seu argumento, você vende, inclusive, para que as pessoas na igreja dizimem e ofertem, sim ou não? Eu preciso vender aquela ideia de alguma forma. Ou então, cara, eu preciso da habilidade de vendas, nem que seja para convencer pessoas, para trazer pessoas e vender ideias de que nós devemos doar para uma determinada instituição de caridade. Nós devemos apadrinhar determinada instituição de caridade. Então, se você estiver escrevendo, eu sei que alguns estão no carro, na academia, em qualquer lugar que seja, mas se você tiver um lugar para escrever, eu quero que você escreva isso. Verdadeiramente. Escreve. Tudo é vendas. Tudo, absolutamente tudo, é vendas. Então, eu quero já ampliar o que é venda para você, tá bom? Quero ampliar esse conceito do que de fato é venda. Eu estou vendendo o tempo todo. Mateus, um servidor público, ele precisa vender? Responda para mim, gente. Sim. Uma dona de casa precisa saber vender? Sim. Então, um líder religioso precisa saber vender? Sim. Mateus, como assim? Agora você falou um absurdo e está gravado esse absurdo que você falou, né? Calma. Gente, um líder religioso precisa saber vender, nem que seja aquela ideia, aquele projeto, aquela reforma, aquilo que ele acredita. Então, eu quero ampliar o sentido que é a palavra
Vendas, tá claro? Então nós vendemos o tempo todo. Então, outra coisa que eu quero que você repita 1 milhão de vezes é hashtag eu amo vendas. Hashtag eu amo vendas. Você precisa amar as vendas. Até aqui tudo bem, gente? Você tá claro o que eu tô falando? Vamos lá, vamos por partes. Então, eu fui começar a assistir esses DVDs, eu ampliei minha mente sobre o que eram vendas, e eu comecei a mudar a minha mente e fazer as pazes com as vendas. Entenda o seguinte, as crenças sobre as vendas que você precisa reprogramar, em última rácio, né, como a gente fala no direito, né, em última hipótese, em última instância, são crenças financeiras. São crenças financeiras. Então, quando você precisa fazer as pazes com as vendas, quando eu digo isso para você, você precisa fazer as pazes com o dinheiro. Porque quem vende, enriquece. Quem vende, enriquece. Vendas é a melhor profissão do mundo. Quer ser rico? Aprenda a vender. Quer ser muito rico? Aprenda a vender muito bem. Muito, muito bem. Então eu passei primeiro a mudar isso na minha mente. Eu não estou falando nada para você que eu não tive que antes mudar na minha mente. O conceito do que é vendas, de que eu amo vender, do que é vendedor, que inclusive muitos de nós crescemos tendo crenças negativas sobre o que é vendedor. Faz sentido para você? Muitos de nós crescemos ouvindo crenças negativas, limitantes sobre o que é o vendedor, a figura do vendedor. Quem nunca ouviu, por exemplo, uma mãe pedindo para empregar o seu filho, pedindo para sua amiga ou seu amigo, empresário, empregar o seu filho e falar assim, cara, deixa meu filho trabalhar na tua empresa, ele pode trabalhar de qualquer coisa, até de vendedor. Você já ouviu alguém falando algo nesse sentido? Até de vendedor? Então, muitas vezes, a profissão do vendedor, a profissão de vendas, no Brasil, sobretudo, infelizmente, ainda é tido como algo negativo e pejorativo, tá? O vendedor é tido como enganador. O que mais, gente? O vendedor é tido como uma pessoa que só quer saber do teu dinheiro, uma pessoa mentirosa, que quer te empurrar produtos, não é assim? Mas, na verdade, não. Eu preciso que você entenda isso. Se você quer ser muito rico, você precisa trabalhar as crenças, as verdades que você carrega a respeito de que são vendas e do que é um vendedor. Na verdade, amigos, quando eu estou ministrando os cursos, eu chego a falar assim, meu amigo, graças a Deus alguém vendeu para você esse curso. Às vezes é um curso sobre finanças, às vezes é uma formação em coaching, qualquer que seja o curso, método CIS. E eu pergunto, gente, esse curso está sendo transformador para você? Para quem aqui esse curso está valendo a pena e tal? E a pessoa levanta a mão, eu. É real, gente? É sincero isso? É. E eu falo, graças a Deus, alguém vendeu esse curso para você. Graças a Deus, alguém vendeu esse curso para você. Porque talvez se tivesse sido de graça, as chances são que uma boa parte de vocês não estaria aqui 3 dias, 4 dias, abrindo mão da sua família, do tempo com a família, do tempo com a empresa, o que quer que seja, para estar aqui. Faz sentido? Ou se esse curso tivesse custado R$300. Muitos de vocês não valeria a pena, porque não valeria a tua hora. Então, graças a Deus, alguém vendeu esse treinamento para você. Então, se você puder escrever, escreve aí. Vendas é uma bênção. Vendas é uma bênção. Eu amo vendas. Eu amo vendas. E vendas é a melhor profissão do mundo. E nesse sentido, eu lembrei de uma outra frase que eu falo para os alunos, que eu quero compartilhar aqui com você. E essa frase diz assim, me mostra alguém que estudou e praticou, se dedicou em vendas, tanto quanto um estudante estudou para medicina, que eu te mostro um milionário. Vou falar de novo. E eu confesso que eu desconheço o autor dessa frase. Quem é exatamente o autor dessa frase? Ele diz assim, me mostra alguém que estudou e praticou, se dedicou tanto em vendas quanto um estudante de medicina estuda, ou estudante que estudou para concurso público estuda, que eu te mostro um milionário. Vendas é a profissão de quem quer ser milionário. Por isso que eu digo que é a melhor profissão do mundo, concorda? Se você quer ser muito rico, aprenda a vender e admire quem vende. Outra frase que me marcou muito, que eu quero compartilhar aqui com você sobre vendas, é o seguinte. Vendedores
Eu também não lembro, gente. Se eu soubesse, realmente, eu vou pesquisar quem é o autor dessas frases para dar o crédito, né? Dá honra a quem tem honra. Mas a frase diz assim: me mostre alguém. Oh, perdão, essa aqui é a frase eu já falei. A frase que diz assim, ó: vendedores tímidos criam filhos magros. Vendedores tímidos criam filhos magros. Então, se você tem vergonha, timidez de ofertar teu produto, teu serviço, as chances são que você crie sua família passando fome. Entendeu a frase? Vendedores tímidos criam filhos magros. E, Mateus, por que eu sinto tanta dificuldade em vender? Mateus, por que eu sinto tanto bloqueio em fazer um pitch? Por que eu sinto tanta dificuldade e travo? Eu já vi gente no coaching individual, né? Já vi nos cursos, pessoas falando assim: Mateus, quando é para todo mundo eu vendo. O teu serviço, o teu produto, do meu amigo A, B, C, esse shampoo, isso, aquilo, eu vendo. Mas quando é para mim, parece que trava aqui. Você já viu isso em algum lugar? Uma pessoa falando algo nesse sentido? Ou, de um modo geral, Mateus, eu não consigo vender. Eu não gosto, enfim, não consigo vender. Por que isso acontece? Em linhas bem gerais, é uma crença, tá? Mateus, explica aí, o que são crenças? Misericórdia, o que são crenças? Quando eu falo crenças, tá, gente? Eu não estou falando de algo religioso, espiritual, não. Crença é toda sinapse neural tida como aprendizado ao longo da vida. Então, é um aprendizado, é uma programação. Imagina que assim como o computador, ele é programado, existem linhas de código de programação, o nosso cérebro também tem programação, que nós chamamos de crenças, ok? São sinapses neurais, neurônio conectado com outro neurônio, e aqui passa uma informação. As nossas crenças, ou seja, são as nossas verdades mais profundas e absolutas. De quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu mereço, do que o mundo é, o que dinheiro é, o que homens são. Tudo isso, eu e você já temos programado, tá claro? Todos nós temos crenças. As nossas crenças foram formadas já. E são verdades tão fortes que não são questionadas. São verdades tidas como absolutas que regem absolutamente todos os seus resultados de vida. Tá claro isso? As nossas crenças determinam todos os nossos resultados de vida. Tudo bem? Vamos lá, seguindo aqui. Mateus, fala mais. Então, a boa parte do que trava as pessoas em vendas são crenças que elas carregam sobre o que significa esse tema. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu comecei esse vídeo e desse podcast falando foi: dá um sorriso e fala, eu amo vendas. Porque quando você faz isso, ouve o que eu vou falar. Quando você faz isso, você começa a comunicar diferente e começa a reprogramar as tuas crenças. Simples assim. Então, as tuas crenças já estão instaladas e não é a coisa mais fácil do mundo reprogramar as tuas crenças. Mas o processo número 1, depois de reconhecer essas crenças limitantes, é reprogramá-las. E o primeiro passo de reprogramar as tuas crenças é através da tua comunicação. Eu passei a comunicar que eu amo vendas. Falei para vocês, eu não gostava de vendas, eu não sabia vender. As primeiras palestras que eu fiz, eu não fiz um pitch de vendas. Eu era totalmente travado. Eu não aprendi isso de berço, eu não aprendi isso de casa. O que eu sabia sobre vendedor, para mim, era muito pejorativo, era um negócio muito... Eu precisei fazer as pazes com as vendas. E quando eu fiz as pazes com as vendas e com o dinheiro, que eu nem sabia o quanto que eu precisava fazer as pazes, cara, eu passei a ser pago à vista. Eu passei a ser pago à vista pelos meus clientes. Tá claro isso? Então, muitas vezes, o que você mais precisa é reprogramar as suas crenças sobre o dinheiro, sobre identidade, sobre capacidade, sobre merecimento, ou o que quer que seja. Ou o que quer que seja. Tá claro? Então, de onde é que vem esse bloqueio para vendas? Muitas vezes, crenças limitantes sobre quem você é. E aí, muitas vezes, se eu não tenho uma crença de identidade muito clara, eu tenho uma necessidade muito grande de ser aceito pelas pessoas, e aí a crítica me paralisa, e aí muitas vezes a opinião dos outros me interfere muito, me afeta muito, a opinião do que os outros vão pensar ou deixar de pensar. São sintomas de quê? De uma identidade frágil ou fragilizada, ok? Ou então, eu preciso reprogramar também crenças de capacidade. Se vocês quiserem, gente, um podcast inteiro só sobre crenças, tá bom? Aqui a gente tem muito conteúdo para falar sobre esse tema de crenças também, tá? Então, identidade, crença de capacidade, que é aquilo que está programado, que você se sente capaz de fazer. E o que você não se vê capaz de fazer. Tudo bem? E crença de merecimento. O que você se sente
ou não se sente merecedor de ter na vida. Aquilo que você sente ou não se sente merecedor de ter na vida. E todos nós já temos crenças, todos nós já temos sinapses neurais, aprendizados tão fortes que nem são mais questionados. Eles regem todas as áreas da sua vida. Simples assim. Então, enquanto não trabalhar essas crenças primais, dificilmente você vai vender ao máximo do que você poderia. Porque talvez tem gente que diz, Matheus, eu sei vender, eu amo vendas, mas, cara, nós precisamos potencializar essas 3 crenças primais. Quem você é? Imagina, se você já se considera um bom vendedor, imagina depois de reprogramar as suas crenças. Fortalecer tua identidade, fortalecer capacidade, fortalecer merecimento. Além disso, para destravar em vendas, eu sei que tem a parte técnica, ferramental, cognitiva, beleza, mas eu estou falando do âmbito das crenças, que é muito mais profundo, tá? Eu precisaria mexer em você, mexer nas tuas crenças, em que parte? Porque assim, gente, se eu situar você, tá? Eu trabalho com isso há alguns anos, já tenho algum nível de perícia fazendo isso. Nós, da Febracis, nós treinadores Febracis, nós coaches Febracis, somos especialistas em reprogramação de crenças, tudo bem? Então, onde é que eu mexeria? Se eu pegasse para trabalhar aqui com você, Matheus, eu quero fazer um processo para reprogramar crenças sobre vendas. Eu preciso fortalecer essas crenças primais, tudo bem? Identidade, capacidade e merecimento. E eu precisaria trabalhar numa espécie de crenças que se chama crença de reconhecimento. Matheus, o que são crenças de reconhecimento? É como você enxerga o mundo. Fala mais, Matheus, falo mais. Imagina que todos nós usamos óculos, tá? Eu e você, todas as pessoas do mundo, todos nós usamos óculos. E através desses óculos nós enxergamos o mundo. Então, todos nós usamos óculos pelos quais nós enxergamos o mundo. Então, imagina se meu óculos ele tem uma lente toda amarelada. Como é que eu vou ver o mundo? Amarelado. Se minha lente for verde, vou enxergar o mundo verde. E assim por diante. Então, eu preciso trabalhar a tua visão. Como é que você vê o mundo? Não só como é que você vê a si mesmo. Tá claro isso? E nós chamamos de crença de reconhecimento. Então, existe uma série de crenças aí, no teu cérebro, na tua mente, falando sobre o que é o vendedor. E enquanto não trabalhar isso aqui, dificilmente você vai se tornar um vendedor de sucesso. Ponto final. Dificilmente você vai se tornar um vendedor de sucesso. Lá no começo, eu comecei a falar em voz alta algumas crenças que as pessoas têm a respeito das vendas. Não foi isso? Algumas crenças que as pessoas carregam a respeito de vendas ou de vendedor. Que vendedor é charlatão, que vendedor é mentiroso, que vendedor é oportunista, é aproveitador, ou o que quer que seja. Se você ainda tiver resquícios que for dessas crenças sobre vendedor, você também não vai se tornar um vendedor. Simples assim. Porque se eu mando para o meu cérebro a crença de que aquilo é ruim, eu não vou querer ser aquilo, tá claro? Se você tem a crença de que vendedor é mentiroso e mau caráter, e você não se vê ou não quer ser mentiroso e mau caráter, você não quer ser o quê? Vendedor. Desculpa elevar meu tom de voz, não sei nem se o microfone está estourando, mas é necessário. Você não vai se tornar um bom vendedor, ou não o que você gostaria. Não importa se você já tem algum resultado em vendas, tem algo nas suas crenças que pode e deve ser reprogramado, que vão te ajudar a vender muito mais. Gente, se está fazendo sentido para você, deixa o like aí no YouTube, compartilha, se inscreve no canal, manda para 20 pessoas. Por favor, esse conteúdo está gratuito aqui para você. De fato, assim, se você quer trazer uma reciprocidade, um hashtag gratidão aqui para o podcast do Matheus, cara, deixa um curtir, compartilha para mais gente, vamos espalhar essa corrente do bem, tá? Isso aqui são coisas que a gente traz em conteúdos fechados, conteúdos pagos e tudo mais, em imersões, tá? Mas ficou claro para você? Você precisa reprogramar as suas crenças do indivíduo, sobre você mesmo, e sobre o que o mundo é, o que o dinheiro é, consequências da riqueza. Então, existe uma série de crenças, tá? Se fosse só identidade, capacidade de merecimento, estava fácil. Só que não é só isso. Ok? Existe um emaranhado de crenças, cada um puxando para uma direção. E todas elas ditando o teu resultado em todas as áreas da vida. Ficou claro para vocês, gente? Qualquer coisa, manda no comentário também fazendo alguma pergunta, tá? Ou manda lá no meu direct, no meu Instagram. Vamos lá. Matheus, entendi que tudo é sobre vendas. Entendi que eu preciso aprender a vender se eu quero ser muito rico e admirar quem vende. Aprendi
que meu principal bloqueio sobre vendas muitas vezes está nas minhas crenças, e de fato tá, gente? A insegurança em vender está nas tuas crenças, o medo de rejeição está nas tuas crenças, o que ainda está te impedindo de ir para outro nível nas vendas está nas tuas crenças, tá claro? E eu entendi que aquilo que pode ser programado pode ser reprogramado. Beleza. Matheus, fala mais sobre o que você quer dizer sobre admirar quem vende. Vou falar sobre isso. Por que eu estou batendo nessa tecla de não só aprender a vender, mas admirar quem vende? Porque é o seguinte, gente, é isso que eu vou falar para vocês, tá? Nessa jornada, eu já conheci algumas pessoas, alguns alunos, gente, que são milhares e milhares de alunos, né? Pessoas no Metro CIS, pessoas acompanhando em qualquer formação que seja da FebraCIS. E muita gente, não vou dizer muita gente, mas algumas pessoas eu já vi, já me abordaram e falaram assim: Matheus, eu estou gostando muito do treinamento, mas tem uma coisa que está me incomodando. E às vezes a pessoa fala um pouco mais brava, outras um pouco mais serenas, ok? Outras não chegam pra gente para falar isso. E eu pergunto, o quê? O que está te incomodando? É porque o Paulo Vieira vende muito. A pessoa fala. Ou então, é porque nesse curso eu estou achando muita venda. E a pessoa fala. Gente, isso aconteceu uma vez. Eu estava dando suporte num Metro CIS global nas unidades, né? Que é uma transmissão do Metro CIS. E o cara chegou para falar isso para mim. E eu olhei para ele e eu sabia que ele trabalhava com vendas. Gente, um cara que trabalha com venda de bicicletas e motos, sabe? Muito grande na região, muito grande na cidade dele e tudo mais. E ele veio se queixar porque disse que o Paulo Vieira estava vendendo muito, né? E eu de forma muito educada, ouvi, então, tudo bem, compreendo fulano e tal. Mas, gente, eu fiquei refletindo. Como é que o cara, ele vive da venda? Ele come das vendas. Ele sustenta os seus filhos da venda. Ele dá o sustento da sua família das vendas. Como é que esse cara se incomoda com vendas? Como é que esse cara se incomoda com vendas? Não faz sentido nenhum. Gente, não faz sentido nenhum. E é uma hipocrisia. Na verdade, se você olhar, todo curso da FebraCIS, quando vem alguém e indica o outro, que fala assim, ó, cuidado, eles vendem bastante, não sei o quê, geralmente é uma pessoa que ela trabalha com vendas. Amigo, se você trabalha com vendas, você não tem que se fechar para as vendas. Entenda o que eu estou te falando. Não se ache o espertalhão de se fechar para as vendas, achando que você... eu não estou caindo nessa. Não, meu querido, você tem que admirar quem vende. Você tem que aprender a admirar quem vende. Ouve o que eu estou te falando, de verdade. Ouve isso que eu estou te falando. Internaliza isso no teu coração. Você precisa admirar quem vende. Até baixei o volume um pouquinho no microfone para não estourar muito. Você precisa admirar quem vende. Cara, entenda, se quer ir para outro nível em vendas, se você já trabalha com vendas, para de bancar o escasso. Para de bancar o escasso. E eu me comprometo com você fazer aqui um podcast só sobre abundância e escassez, mas para de bancar o escasso e achar que está sendo espertalhão, mesmo se você já tenha comprado aquele produto, assiste e aplaude. Se você encontrar uma pessoa vendendo bem na tua frente, assiste, admira e aplaude. Tá claro isso? Aqui entre nós, papo reto, aplaude, aplaude e aplaude. Você nunca vai se tornar bom naquilo que você fala mal e amaldiçoa. Toda pessoa, depois que eu aprendi isso, gente, tem anos, toda pessoa que eu vejo que ela vende bem, eu fico para assistir, admirando e achando o máximo e perguntando como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso chegar nesse nível, como é que eu posso chegar nesse nível. Cara, existem outros níveis de jogo para jogar. Acredite no que eu estou falando, existe outro nível que talvez você não acessou. Existe outro nível de jogo que talvez você não acessou. É real. E cada vez que eu entro em mentorias, cada vez que eu saio da bolha, cada vez que eu vou para outros níveis, tenho mentores, pago mentorias caras, eu vejo que existe outro nível de venda, outro nível de fechamento. Venda é uma ciência exata. Venda é método. O vendedor não é o vendedor bom, não é aquele falastrão que se acreditava antigamente, aquele bom de lábia, bom de conversa. Não, gente, bom vendedor é aquele que sabe seguir processo, sabe seguir um método. Então desmistifica da tua cabeça se você ainda tinha essa crença de que o bom vendedor é aquela pessoa
falastrão, bom de papo, bom de lábio, enganador, que dá a volta no cliente. Gente, isso acabou. Isso é a caricatura do vendedor de carros dos anos 90, 2000 no máximo. Isso acabou, as pessoas ficam mais armadas com gente assim, mais desconfiadas com gente assim. Então o vendedor hoje ele tem outras habilidades. Outras habilidades. Ele não precisa ser, aspas, bom de lábia. Não, ele precisa entender do processo. Ele precisa entender um processo, porque um processo de compra, um processo de venda é neurológico. A venda é emocional. 100% das vendas são emocionais e justificadas com a razão. Então, um bom vendedor ele tem que saber mexer e trabalhar muito bem o quê? As emoções. E o processo de compra, o processo de venda. Fazer micropactos, microfechamentos, acordos. Ele precisa seguir uma linha de raciocínio lógico. Ele precisa deixar o cliente no nível certo para tomar aquela decisão, confortável para tomar aquela decisão. Precisa ser mestre em contorno de objeções e assim por diante, tá claro? Então, esquece essa de que para vender você tem que ter perfil A, B ou C, comportamental. Você tem que ter habilidade inata A, B ou C, isso não existe, tá? Todas as pessoas podem aprender a ser bons líderes e todas as pessoas podem aprender a ser vendedores, excelentes vendedores. Excelentes vendedores. Primeiro passo, trabalhe suas crenças e traga ferramentas. Também na Febracis, como a maior escola de negócios da América Latina, nós temos treinamentos de vendas, tá? Nós temos treinamentos de vendas, nós temos imersões em vendas. Não tinha antigamente, nós passamos a ter, tá? Tem curso de oratória, tem várias imersões de temas diferentes, nós também temos, toda focada em vendas, né? Desde abordagem, quebra-gelo, e assim por diante. Mergulhar na venda, matar objeções, gatilhos mentais e assim por diante. Eu estou dando uma pincelada aqui, um overview, uma visão mais geral sobre o tema. Espero que já esteja valendo a pena para você, mas é um tema muito, muito profundo, dá para aprofundar bastante nesse tema. Espero que você tenha gostado até agora, tá? Já estamos com 32 minutos mais ou menos de vídeo. Eu acredito que já deu para trazer algo bem denso para você, mas grave isso que eu estou falando. Aprenda a vender e admire quem vende. Quem vende enriquece. Vendas é a melhor profissão do mundo. Deixa eu te recomendar livros, tá? Lembrei agora. Para a gente fechar esse podcast, eu quero te recomendar alguns livros, tá? Um deles, vai escrevendo aí. O primeiro deles, ele é um livro bem fininho, mas muito bom, do Spencer Johnson. Ele se chama O Vendedor Minuto, tá bom? Então, um livro para você ou para trabalhar com o teu time de vendas. O Vendedor Minuto é muito bom, do autor Spencer Johnson. Um outro livro muito bom e clássico sobre vendas é A Bíblia de Vendas. Que eu já estou falando de um livro bem maior, mas que vale muito a pena, tá? A Bíblia de Vendas. Anota esse nome, estuda esse livro. Outro livro muito bom de vendas chama Spin Selling. E aí é um clássico também, mundialmente conhecido, tá? É um clássico mundialmente conhecido. Chama Spin Selling. E ele vai trazer a técnica das 4 perguntas, as 4 etapas de venda de alto padrão, de alto valor. Então vale muito, 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 muito a pena ler Spin Selling. E um outro livro, existem muitos outros, tá? Mas um outro que eu estou lembrando agora, que eu quero te recomendar, para você já mergulhar ainda mais nesse mundo das vendas. Esse mundo das vendas é O Maior Vendedor do Mundo, tá? Eu não lembro o nome do autor, mas o título é esse, O Maior Vendedor do Mundo. Eu gostei demais, 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 demais desse livro, tá? Verdadeiramente, gostei demais, valeu muito a pena ter lido esse livro. Fechou? Então, espero que esse conteúdo tenha gerado valor para você, para sua vida, que Deus abençoe sua vida ricamente, que seu dia seja extraordinário e abençoado, sua semana seja rica e próspera. Maratona esses vídeos. Estou me comprometendo a fazer mais e mais e mais vídeos e mais rápido para você já maratonar. E estou também já subindo no Spotify, nas plataformas de áudio para você ouvir esse podcast. Um beijo para você, minha gratidão. Até o próximo Mateus Podcast.